Fala, meu amiguinho, minha amiguinha! Mancebinho, mancebinha! Espero que você esteja bem, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ai, depende da hora que você está aí, no seu reduto de estudo. Espero que você esteja bem confortável, climatizado, encaixado, preparado, pronto e ávido para voltar a trilhar o maravilhoso, o esplêndido, o libertador caminho rumo ao conhecimento e quiçá a universidade em um futuro não muito longínquo. Pessoal, hoje nós vamos falar de operações vetoriais, tá? Operações vetoriais e da força resultante. Antes de falar da força resultante, eu preciso comentar com vocês como se soma vetores, como se trabalha com vetores. Então, lembrando, o vetor é uma seta, né? É um ente matemático que representa grandezas vetoriais. Então, ele traz três informações. O tamanho dele representa a intensidade, o módulo dessa grandeza vetorial. E nós temos a orientação, que é a direção e o sentido, ok? Nós podemos fazer somas ou subtração de vetores e ter um vetor que a gente denomina o vetor resultante. O vetor resultante é aquele vetor que representa os outros agindo no corpo ou acontecendo, tipo velocidade, aceleração. Então nós temos um vetor que é o resultante, é aquele que provoca o mesmo efeito dos outros somados. Essa soma de vetores pode ser feita de três maneiras: a regra do polígono, a regra do paralelogramo, para quem? Paraguaio, paralelogramo, e por componentes, por decomposição desses vetores, beleza? Nessa regra do polígono que a gente usa bastante, a gente vai colocar a origem de um vetor na extremidade do outro vetor. Então a gente vai enfileirar, pôr o bumbum de um na pontinha do outro. A gente enfileira esses vetores, porque aí a gente vai levar em consideração a direção e os sentidos de cada um deles, tá? Então, por exemplo, aqui você tem três vetores. Vamos supor que isso daqui sejam três forças, tá? Então eu vou colocar a unidade de força aqui, ó, o zoinho olhando, ó, o zoinho, ó, 30 newtons, 50 newtons e 40 newtons. Observe que cada uma dessas forças tem uma direção e um sentido. Eu vou enfileirar elas. Nós vamos cair, nesse caso, em uma situação particular. Quando você enfileira elas, e não importa qual você começa, o que importa é a sequência, beleza? Não importa qual você começa, se esse paralelo, se essa soma já resultar num polígono fechado, quer dizer que a resultante é nula. A gente vai usar muito essa condição de resultante nula. Então, perceba que pôs o ponta de um no bumbum do outro e o pau comeu. Agora, vamos supor que a gente tenha dois vetores desse jeito aí. Nesse caso, também é um caso particular. Você tem dois vetores de mesma intensidade, o ângulo entre eles 120. Se a gente enfileira eles, o que vai dar? Ó, a resultante. Percebe o que aconteceu? Ó, se liga, eu coloquei essa daqui, a extremidade 1 na origem do outro, tá vendo? Esse vetor resultante, olha que interessante, ele começa na origem do primeiro e termina na extremidade do último, certo? Teta, mamão com açúcar, facinho, beleza? Então você pôs a pontinha de um no bumbumzinho do outro. Essa é a regra do polígono, soma vetorial. O método do paralelogramo, você vai usar de dois em dois vetores. Então você tem aqui, ó, dois vetores, um A de amor, um B de baixinho. Cadê aqui a canetinha, ganso? Aí, A de amor, B de baixinho. Como a própria regra sugere, você vai aqui, ó, fechar um paralelogramo, tá? E a diagonal do paralelogramo vai te dar o vetor resultante. Esse vetor resultante pode ser calculado pela lei dos cossenos. A gente não costuma usar muito essa lei, tá? Mas ela tá aí para você, onde esse θ é o ângulo entre os dois vetores, beleza? Então você tem o vetor A ao quadrado, a intensidade do A ao quadrado, mais a intensidade do B ao quadrado, mais duas vezes a intensidade do A e a intensidade do B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, beleza? Aqui a gente tem alguns casos particulares, olha que interessante. Quando o ângulo é zero entre eles, basta você somar os dois, certo? Basta você somar os dois e já era. É só você somar o A com B, você tem o resultante. Se o ângulo é 180, um num sentido e outro no outro sentido, ou seja, ambos na mesma direção, só que em sentidos opostos, é só você subtrair, pau tora. Aqui a gente tem o caso particular de serem perpendiculares. Ora,
aqui a gente faz o tio Pitágoras. A ao quadrado mais b ao quadrado é o r ao quadrado. Beleza? Olha que interessante. Se você põe o cosseno aqui de 90, velho. Ó, cadê? Ó, se você põe o cosseno aqui de 90 na lei dos cossenos, o cosseno de 90, mano, é zero. Esse termo some e sobra o Pitágoras. Que maravilha da natureza! E se você pega o caso de 120 graus para dois vetores de mesma intensidade, a resultante tem a mesma intensidade de cada um dos vetores. Também é um caso particular, beleza? O que aparece muito é o primeiro caso, θ igual a zero. Segundo caso, θ igual a 180. E o terceiro caso, o θ igual a 90. Esses são os casos que mais vão aparecer aí na resolução dos problemas, beleza? Então essa é a regra do paralelogramo. E, por fim, a gente tem a regra das componentes. A componente de uma força ou de um vetor, ela é um vetor imaginário. São dois vetores imaginários que juntos formam o vetor de verdade. Hã? Como assim, Ganso? Então vamos supor que você tenha essa força aqui assim, ó. Tá? Essa força aqui. Essa força, ela tem um ângulo aqui com uma das direções. Você vai pegar essa força e vai particionar ela em duas componentes, Fx e Fy. Se você pegar a Fx e somar com a Fy, aqui assim, ó, você tem como resultado a força F. Então essas duas Fx e Fy, elas não existem de fato. Elas são componentes da força que de fato está agindo. Mas a gente pode relacionar as intensidades do Fx e do Fy usando uma trigonometria básica, tá? Então veja, esse Fx aqui vai ser o F cosseno do ângulo θ. Por quê, Ganso? Ora, o cosseno do ângulo, lembrando lá das aulas de matemática, é o cateto adjacente, que é o Fx, pela hipotenusa, que é o F. Daí vem o Fx, F cosseno. A mesma ideia aqui do seno, ó. Seno de θ vai ser o Fy, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o F. Tá? E agora eu vou ensinar uma gambiarra bem ridícula para vocês. É tipo muito podre. É muito ridículo. Olha só. Vamos pegar o θ aqui. Quer ver? O Fx, ele tá com ou sem o ângulo θ? Ele tá com o ângulo θ. Então o Fx aí é F cosseno de θ, com o ângulo cosseno. E quando a gente pega lá o Fy, ele tá sem o ângulo θ. Então o Fy é F seno de θ. Sem o ângulo seno, com o ângulo cosseno. Gambiarra, hein? Maracutaia! Para ajudar você na hora do vamos ver, beleza? Então essas componentes ortogonais, elas são imaginárias e formariam a força que de fato está agindo. Agora vamos lá para o conceito de força resultante. Então a gente tem a aula sobre força. Se você não viu ainda, fica a dica aí, o conceito de força e os tipos de força, beleza? A interação entre corpos. Mas um corpo, ele pode estar sujeito a mais de uma força, beleza? Então, como que a gente faz quando está sujeito a mais de uma força? A gente vai atrás da resultante das forças, beleza? Essa resultante, ela é dada pela soma vetorial. A soma vetorial dessas forças que agem no corpo. Então a resultante, ela é, na real, uma força imaginária que sozinha teria o efeito das forças que de fato agem no corpo, certo? Isso é o conceito esse é o conceito de resultante, beleza? Você vai pegar as várias forças que agem no corpo, substituí-las por uma que tem o mesmo efeito, seja ele o efeito estático ou dinâmico, certo? Seja ele o efeito estático ou o efeito dinâmico. Se você não sabe o que é efeito estático e efeito dinâmico, você tem que assistir a aula sobre o conceito de forças, beleza? Então esse é o conceito de resultante. Então a gente viu aqui 3 maneiras de trabalhar com vetores e aplicando essas ferramentas vetoriais, né, para o conceito de resultante em si. Então fique esperto com esse conceito de resultante, porque ele vai ser muito importante na hora da gente estudar as leis do grande, magnífico Deus Nirtão, velho do Rio. Beleza? Então fica a dica aí. Espero que você tenha curtido aí, espero que você esteja bem e vamos à luta, filhos da pátria. Até a próxima, meu amiguinho, porque aqui a física é pesada. Valeu! Física. Aqui a física é pesada.